Olá, bom dia. Meu nome é Jamie Sandra Veloso e hoje nós vamos trabalhar com a unidade temática números, né? E teremos como objeto de conhecimento principal o princípio multiplicativo da contagem. Como componente curricular matemática, e teremos a habilidade e a intenção de resolver e elaborar problemas de contagem, cuja resolução envolva a aplicação de princípio multiplicativo. Então, nós temos como a unidade temática o princípio fundamental da contagem. O princípio fundamental da contagem, ele também é chamado de princípio multiplicativo, e ele é muito utilizado, para encontrar o número de possibilidades para um evento constituído de várias etapas, Como funciona? Para isso, essas etapas devem ser sucessivas e independentes. Observem aqui. Qual a finalidade principal do princípio fundamental da contagem? O princípio fundamental da contagem é a multiplicação das opções. Ou seja, para isso eu terei que ter uma opção x e a opção y, Essas opções elas são dadas para determinar o total de possibilidades. Quantas possibilidades eu terei para encontrar o resultado de um determinado problema, Para determinar essas possibilidades. Então, que fique bem claro que o princípio fundamental da contagem é a multiplicação das opções, que são dadas para determinar, o total de possibilidades de um determinado problema. Muita atenção, como já foi falado, elas são possibilidades. Então, se nós temos possibilidades, significa dizer que se a primeira etapa do evento possui X possibilidades, então a segunda etapa também será constituída de Y possibilidades, Então, no caso, existem possibilidades X e possibilidades Y, como vamos ver mais à frente. Então, assim, nós temos o diagrama de árvore, que nós também poderemos chamar o diagrama de árvore ou árvore de possibilidades, que são exatamente esses resultados que se está em busca de encontrar, do X e Y. O diagrama da árvore, ou seja, dessas possibilidades, ela é útil, elas são úteis para analisar a estrutura de um problema e visualizar o número de combinações, ou seja, até quantas vezes nós podemos combinar um determinado problema. Por exemplo, nós temos aqui o problema de João, que será nosso primeiro problema. João ele está em um hotel e pretende ir visitar o centro histórico da cidade. Partindo do hotel, existem 3 linhas de metrô que levam ao shopping e 4 de ônibus que se deslocam do shopping ao centro histórico. Então, de quantas maneiras João pode sair do hotel e chegar até o centro histórico passando pelo shopping? Vejamos bem. Então, nós temos aqui nessa possibilidade um hotel, e esse hotel ele tem em sua saída 3 metrôs, que depois de sair do hotel ele poderá pegar o metrô 1, o metrô 2 e o metrô 3, e ele vai passar pelo shopping, e no shopping ele poderá pegar 4 ônibus, 1, 2, 3, 4 ônibus, até chegar ao centro histórico. Então, ele tem aí, no caso, 3 possibilidades de metrôs e ele tem 4 possibilidades de ônibus até chegar ao centro histórico. Então, nós podemos simplesmente trabalhar dessa forma. Pegarmos a quantidade de metrô, que são 3, e multiplicarmos pelos 4, no caso, possibilidade do ônibus. Então, podemos multiplicar 3 vezes 4, nós teremos aí 12 possibilidades de João chegar até o centro histórico. Por exemplo, nós temos aí o M maiúsculo, 1, M2 e M3, que são os metrôs, 3 opções, 3 possibilidades. E aí nós temos o O1, O2, O3, O4, que significam ônibus. Então, nós temos 3 metrôs e podemos multiplicarmos por 4 possibilidades, no caso, que são os ônibus.
Então, 3 vezes 4, nós teremos 12 caminhos, 12 possibilidades para que João possa sair do hotel e chegar até o centro histórico passando pelo shopping. A outra situação que nós temos é o segundo exemplo. Por exemplo, um restaurante possui em seu cardápio 2 tipos de entradas, 3 tipos de pratos principais e 2 tipos de sobremesas. Quantos menus poderiam ser montados para uma refeição com uma entrada, um prato principal e uma sobremesa? Nesse caso aqui, nós temos 3 pratos, né? Nós temos 2 possibilidades. 3 pratos. E aí nós temos também a quantidade, no geral, nós vamos ter 12 menus. Por quê? Porque nós vamos pegar a quantidade de pratos, cada prato, nós temos 2 opções, né, de entrada, a opção 1 e a opção 2. Nós temos aí na opção 1 3 pratos, na opção 2 3 pratos. Na opção 1 de entrada, com a opção de 3 pratos, nós vamos ter aí cada menu, cada prato terá 2 possibilidades. Como temos 3 pratos, então teremos 6 possibilidades. Então aqui de entrada, nós temos aqui no geral, nós vamos simplesmente multiplicarmos 2, né? As entradas, 2 entradas vezes as opções de prato, que são 3. Então 2 vezes 3, nós teremos 6. E 6 vezes as opções de sobremesa, que são 2, nós vamos ter 12. Então, novamente, nós teremos aqui 12 opções, utilizando a multiplicação. Tá? Então, pelo princípio fundamental, a contagem, nós teremos 2 vezes 3, vezes 2 será igual a 12. Então, portanto, podem ser formados 12 menus com uma entrada, um prato principal e uma sobremesa. Ok? Então, faça essas atividades, elas constam-se na página 28 até a página 31. E qualquer dúvida, só chamar no PV. Boa atividade!